Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 904. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado, o professor Bagdadi segue fora da lista de exceções de Donald Trump. Infelizmente, é o que temos para hoje. Dito isso, temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, senhor Bagdadi? Vamos a isso? Vamos lá, Daniel Souza, para esse bate-papo 904, segundo bate-papo dessa segunda-feira. Já gravamos o episódio hoje de manhã, falando um pouquinho sobre o que aconteceu ao longo do fim de semana. E a gente tem, portanto, mais esse episódio para falar sobre essa segunda-feira. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha ao longo da semana inteira, Daniel? Mas em especial quem está nessa live aqui do YouTube e quem está nos acompanhando também pelo podcast, em qualquer aplicativo que seja, qualquer plataforma que seja, sejam todos muito bem-vindos. E, Daniel, eu quero começar falando mais uma vez sobre Oriente Médio. Afinal de contas, Daniel, ao que tudo indica, nós teremos ao longo dessa semana, provavelmente já nesta terça, também conhecido como amanhã, uma reunião do gabinete ministerial, do grupo de ministros de Benjamin Netanyahu. E o objetivo deles é deliberar sobre os próximos passos em Gaza. A gente sabe, Daniel, que vem havendo uma conversa, um diálogo constante entre os Estados Unidos e Israel para lidar com Gaza. O que os Estados Unidos dizem é que estão buscando o tempo todo a busca por uma saída para se conseguir um cessar-fogo e tal, mas aparentemente essa não é exatamente a posição mais popular entre o governo e entre os ministros, dentro do governo israelense. Então, ministros que foram ouvidos pela imprensa israelense, aqui de novo, a gente não está falando de uma imprensa estrangeira, nada disso, a gente está falando da imprensa israelense, disse que Netanyahu está inclinado a ampliar as ações militares na faixa de Gaza e ocupar militarmente toda a faixa de Gaza. E acho que esse é um ponto importante, Daniel, porque a gente está falando sobre Israel, que já tem, claro, uma presença militar fortíssima na faixa de Gaza. Cerca de 75% do território da faixa de Gaza estão sob o alcance, pelo menos, para dizer o mínimo, das forças militares, das forças armadas israelenses. Mas, aparentemente, a ideia de Netanyahu seria ampliar isso e passar a ter uma presença mais sólida, uma presença mais consolidada. E aí é fundamental sempre lembrar, Daniel, que isso não seria exatamente uma novidade. A partir da Guerra dos 6 Dias, em junho de 67, Israel passou a ter uma presença militar em Gaza que durou até o governo do Ariel Sharon. A gente está falando aqui de 2005, 20 anos atrás. Então foram décadas aí de presença militar israelense, inclusive com a construção de assentamentos na faixa de Gaza. Os assentamentos atualmente a gente associa muito mais à Cisjordânia, porque lá em 2005, o governo do Ariel Sharon, naquele momento, desmantelou todos os assentamentos na faixa de Gaza. Agora, ao que tudo indica, existe uma inclinação do governo Netanyahu a voltar a manter uma presença militar mais permanente, mais perene, mais contínua na faixa de Gaza, e não apenas uma coisa de, quando tiver o cessar-fogo, a gente pensa aí num recuo, ver como é que vai fazer. O ministro da Segurança, inclusive, Daniel, que é o Zeke Elkin, ele propôs, inclusive, anexar partes da faixa de Gaza como forma de pressionar o Hamas. Então, a lógica dele, o raciocínio dele, ele falou sobre isso abertamente, precisamos passar um recado ao Hamas de que enquanto não houver um cessar-fogo nos termos que Israel demanda, a faixa de Gaza pode ser diminuída e perder territórios que nunca mais voltarão a ser da Palestina. Então, a ideia é realmente de anexar, a começar partes da faixa de Gaza e vai avançando na medida em que o Hamas não fizer concessões, vai avançando para dentro da faixa de Gaza.
E outra coisa que aconteceu também, Daniel, na semana passada a gente falou bastante sobre isso, alguns países vêm sinalizando a possibilidade de reconhecer o Estado palestino em setembro. A França o fez, o Reino Unido também, o Canadá falou a mesma coisa. E na semana passada, como resposta a isso, o Knesset, ou seja, o parlamento israelense, aprovou uma moção, isso aqui é muito sério, tá? Que considera que a Cisjordânia é parte de Israel. Ou seja, você, ao mesmo tempo que se fala sobre a necessidade de criação de um Estado palestino, o que Israel diz é não há legitimidade para discutir a criação de um Estado palestino, porque a Cisjordânia deveria ser parte do território israelense. Então, dessa maneira, Daniel, fica bastante direcionado. Assim, você tem toda uma pressão, mas o governo israelense, aparentemente, nesse momento, está firme no seu propósito de manter a guerra. Então, a gente teve, claro, a gente falou sobre isso no episódio de hoje de manhã, o caso das imagens de dois reféns israelenses que foram filmados ali muito magros, né, falando ali que estavam cavando a própria cova e tal, e que isso gerou ali uma comoção em Israel, mas a comoção era basicamente, cara, negocia e liberta esses reféns o quanto antes. Mas aparentemente a posição do governo israelense, que a gente sabe é muito moldada por grupos radicais, por grupos ultra-religiosos, da ultradireita israelense, eles mantêm a sustentação do governo Netanyahu enquanto ele mantém uma postura agressiva diante do Hamas. Então, Daniel, a gente vai ter que acompanhar ao longo da semana, mas não me parece improvável que o governo Netanyahu anuncie uma ampliação e não uma diminuição da operação militar na faixa de Gaza, Daniel. Não me parece que nós tenhamos aí uma coincidência, né, Tanguy? De um lado, alguns países sugerindo o reconhecimento do Estado palestino na Assembleia Geral da ONU em setembro, e do outro lado, o governo do Benjamin Netanyahu sinalizando avanços territoriais, no caso da faixa de Gaza, porque muito provavelmente o Hamas não vai ceder e o governo de Israel sabe disso, ao mesmo tempo que o Knesset sugere ali que a Cisjordânia seria parte do território de Israel. E, consequentemente, o Netanyahu continua sua guerra, continua no poder e vai aí mantendo a preservação do cargo de primeiro-ministro. Avançando aqui para a próxima pauta, tá aqui no dia de hoje, a BP, a britânica BP, afirmou ter encontrado um reservatório no bloco Bumerangue, na bacia de Santos, a cerca de 404 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, em águas profundas. Isso aqui me chamou muita atenção. 404 quilômetros da costa. Quer dizer, você vai mar adentro, 404 quilômetros. Nós estamos falando de águas profundas de 2.372 metros e uma perfuração total que chegou a 5.855 metros. É um nível de sofisticação tecnológica você perfurar nessa profundidade que chama demais a atenção. O poço exploratório chamado 1BP13SPS interceptou uma coluna de hidrocarbonetos estimada em 500 metros, com um reservatório de mais 300 quilômetros quadrados de área. Então, 500 metros de profundidade só de petróleo, né, de hidrocarbonetos, numa área de 300 quilômetros de área. É algo muito impressionante. A BP detém 100% da participação no bloco, ela não tem sócios nesse bloco, e num regime de partilha, né, que foi ali cedido pelo governo brasileiro no ano de 2022. A empresa descreveu esse achado como o maior em 25 anos, e esse é o 10º anúncio de descoberta da BP em 2025, incluindo achados em Trindade, Egito, Líbia, Golfo do México, Namíbia e Angola. Sem dúvida, isso coloca um tijolo adicional na grande produção de petróleo que o Brasil realiza. É importante a gente sempre lembrar, o Brasil é um dos 10 maiores produtores de petróleo do planeta. O Brasil produz muito petróleo, extrai muito petróleo, e isso acaba sendo, inclusive, um elemento um pouco embaraçoso dentro de um contexto onde o Brasil vai receber
a COP30. Temos também questões relacionadas ali à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, em toda aquela costa norte do país. Existe uma simpatia do atual governo em relação à expansão na produção de petróleo no território brasileiro, e isso acaba sendo algo que chama demais atenção. É uma certa contradição do Brasil, né? O Brasil tem crescido muito como produtor de petróleo, é membro da OPEP+, ao mesmo tempo em que tenta manter ali uma imagem de potência verde, que o Brasil é, né? De um país que tem muita energia renovável, que tem mesmo, um país que tem uma matriz muito limpa, que tem mesmo, mas ao mesmo tempo está ampliando aí a sua produção de petróleo, a sua extração de petróleo. Mas esses números me chamam muito a atenção, o nível de sofisticação e de complexidade que você tem e como se torna economicamente viável, porque isso aqui é uma operação caríssima, caríssima. Imagina o nível de sofisticação de equipamentos que você utiliza numa operação como essa, e mesmo assim ela acaba sendo bastante lucrativa. Fica só o registro de que foram detectados nesse poço altos níveis de CO2, o que pode encarecer a viabilidade técnica e econômica da extração, mas que ainda serão feitos novos testes para avaliar a efetiva viabilidade desse novo poço encontrado no Brasil. Perfeito, Daniel, você estava falando sobre o Brasil como potência ambiental, né? O Brasil vai receber aí a COP30 e tal, e aí o pessoal fica sempre perguntando, pô, mas o que eu posso fazer, né? Assim, como é que eu individualmente posso agir? Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, utilizar roupas que tenham tecido tecnológico, né? E não de algodão. O algodão consome muita água, que não é exatamente a coisa mais ecológica possível, além de você ter roupas de algodão, Daniel, que dura muito pouco, né? Então você tem um gasto de água gigantesco, você vai usar a camisa por pouco tempo. Fica, portanto, a recomendação da Insider, em especial, Daniel, meu xodó na Insider, que é a Tech T-Shirt. A gente está falando, Daniel, sobre um tecido tecnológico, e aí fica sempre aquela pergunta também, né, Daniel? Poxa, mas por que eu vou pagar mais por uma roupa da Insider? E aí, Daniel, isso aqui é facílimo de responder. Primeiro, porque você tem, de fato, um tecido tecnológico dos melhores, né? Você tem aqui um desenvolvimento tecnológico muito bem feito, você tem uma modelagem exclusiva, anos de aprimoramento e uma durabilidade incrível. A Tech T-Shirt, particularmente, Daniel, se você entra no site da Insider, tem mais de 25 mil avaliações por lá. E aí é só comparar a Tech da Insider com outras techs que tem por aí. A Tech real é a Tech da Insider, 15% de desconto, o link está na descrição desse episódio. Não perde não, né? Que você ajuda o meio ambiente e ajuda a você mesmo também. Imperdível, gente. Cliquem no link que está no descritivo desse episódio, conheçam a loja da Insider, aproveitem as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Daniel Souza, eu queria trazer como próxima pauta aqui, de novo, né, o Oriente Médio, mais uma vez a situação em Gaza, porque nós tivemos hoje a divulgação de uma carta que foi assinada por mais de 550 ex-funcionários do alto escalão da segurança israelense. Então a gente está falando sobre pessoas, Daniel, que trabalharam como ex-diretores, por exemplo, do Mossad, na verdade que são ex-diretores do Mossad, do Shin Bet, generais, policiais, diplomatas, e que assinaram essa carta pedindo publicamente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressione Netanyahu a encerrar a guerra. Né? Então, para esses... E aí, por que eu estou reforçando isso, Daniel? Porque a gente não está falando de pessoas que são pacifistas, a gente não está falando de pessoas aqui que são contra qualquer tipo de confrontação, está longe disso aí. São militares, pessoas que viveram, inclusive, no confronto, talvez as suas carreiras inteiras. O mais provável é que tenham vivido em confrontos, né, em atritos, em tensões, em crises, durante boa parte da sua vida. Certamente se envolveram, todos eles, com atritos direto ou indiretamente, com palestinos, né, com o Hamas, com o que quer que seja. Mas ainda assim, Daniel, para eles, o que eles consideram é que a guerra passou de todos os limites. Essa carta, Daniel, não foi assinada de forma anônima, né? Tem uns nomes lá, então se você quiser saber quem são os diretores do Mossad que assinaram, tá lá, os nomes estão lá, quem são as pessoas. Então não é algo que a gente esteja falando assim, mas é anônimo, é escondido e tal. Então, por exemplo, Tamir Pardo, que foi diretor do Mossad, disse: estamos à beira da derrota.
nos escondemos atrás de uma mentira que nós mesmos geramos. Essa mentira foi vendida ao público israelense e o mundo entendeu há muito tempo que não reflete a realidade. O raciocínio dele, Daniel, é de que Israel está perdendo a guerra. Israel está desumanizando o povo palestino e isso afasta Israel dos seus ideais, enfim, de ideais de, como Israel sempre diz, né, a única democracia da região, mas que Israel estaria se afastando desse ideal e mudando o país para sempre, né? Então, essa é uma carta importante, Daniel, e o mais interessante é que ela é direcionada ao Trump, ela não é direcionada ao Netanyahu. Me parece que o recado que é dado com isso, Daniel, com o Netanyahu não adianta falar, a gente não vai conseguir nada. A gente falar com o Netanyahu não vai dar certo, né? Uma coisa que é mencionada, inclusive, são as condições humanitárias que vive a população de Gaza. A gente está falando sobre 180 pessoas mortas de fome, sendo entre elas 93 crianças ao longo das últimas semanas. Então, essa carta ela evidencia um incômodo que até mesmo pessoas que sempre fizeram parte da linha dura israelense têm com relação a esse confronto, né? Com relação à maneira pela qual Israel vem lidando com a faixa de Gaza. De novo, Daniel, eu adoraria ser otimista, né? Não, essa carta aqui vai sensibilizar e o Trump vai pressionar de fato. O próprio Trump já disse algumas vezes, olha, o Netanyahu está dizendo que não tem fome em Gaza, mas tem, né? A gente sabe que tem, mas daí a pressionar, daí a mudar alguma coisa, eu sou cético. Mas, de qualquer maneira, é um indício, né, Daniel, da maneira pela qual parte da sociedade israelense estão lidando, né, com o que está acontecendo na faixa de Gaza, inclusive pessoas que, como eu disse, estão longe de ser pacifistas nessa relação com a Palestina, Daniel. E é uma sinalização que mostra como a sociedade israelense está longe de ser homogênea, né, Tanguy? Você tem aí vozes, inclusive vozes bastante poderosas, contrárias à guerra que o Netanyahu tem feito e que muita gente percebe, não é exatamente um segredo, que ele instrumentaliza como um mecanismo de se manter no poder, né? Se sustentar no poder, a despeito dos ataques que aconteceram em 2023, que deveriam ter sido alvo ali de uma profunda investigação, o que ainda não aconteceu. Tanguy, eu queria registrar que a China aprovou a habilitação de 183 novas empresas brasileiras para exportar café para o país. Essa medida foi anunciada pela Embaixada da China no Brasil e essa aprovação será válida por 5 anos. Não é um acaso que a China anuncie isso exatamente no momento em que os Estados Unidos estão impondo uma tarifa de 50% sobre o café brasileiro, e tarifa essa que deve se iniciar no próximo dia 6 de agosto de 2025. Os Estados Unidos são atualmente o principal comprador de café brasileiro, com cerca de 440 mil sacas, o que é algo que chama muito a atenção, 440 mil sacas apenas no mês de junho de 2025, muito acima das 56 mil sacas vendidas à China no mesmo mês, no mesmo período de tempo. É claro que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Agora, é importante registrar que os chineses não são exatamente grandes bebedores de café. Apesar da abertura do mercado, o consumo médio de café na China permanece bastante baixo, em torno de 16 xícaras por pessoa por ano, em média. É pouquíssimo, Tanguy, 16 xícaras por ano, em média por pessoa, em comparação com a média global, que é de 240 xícaras por ano por pessoa. Ou seja, a China faz aí um gesto para o Brasil, tenta de alguma maneira sinalizar, olha, Brasil, estou aqui, os Estados Unidos estão batendo a porta na sua cara, mas eu posso te auxiliar, eu posso comprar um pouco mais de café de você. Agora, é muito improvável que a China no curto, no médio ou quiçá, no longo prazo, seja capaz de substituir os Estados Unidos como compradores de café brasileiro no volume que os americanos compram, porque, ao contrário dos chineses, os americanos bebem muito café. É aquele café americano, né, aquele café aguado que a gente não gosta, mas não deixa de ser muito café o que os americanos consomem ao longo do seu dia a dia.
O que é curioso, Daniel, é que o Brasil tenta fazer da China um comprador de café há décadas, né? Na década de 70, por exemplo, o Brasil reconheceu a República Popular da China em 74, né? Governo Geisel, mas ainda no governo Médici. A gente está falando da ditadura militar, na sua fase mais dura aqui no Brasil. Um dos argumentos que o Brasil começou a ter para buscar uma aproximação à China será que a gente não consegue fazer da China uma compradora de café? E o raciocínio era muito, muito simples de ser compreendido, né? A população é muito grande. Você imagina se a gente consegue fazer cada chinês tomar mais 2 canequinhas de café por ano. Isso já é um mercado que se abre, é um negócio gigantesco. Se a média aumenta, né, em 2 canequinhas por ano, né, 2 xícaras por ano, já seria muito impactante. É uma revolução já. Então, Daniel, fica aqui a dica. Você que quer vender café para a China, fala no ouvidinho do Xi Jinping. Xi Jinping, a produtividade vai aumentar. Eu tenho certeza que ele vai comprar essa ideia. Imagina, Daniel, uma canequinha por dia de café para os chineses, Daniel, que já trabalha 17 horas por dia, vai trabalhar 18. Essa hora a mais, Daniel, é o crescimento que vai fazer a China ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. Então fica a dica aí. Você sabe, Tanguy, que a China é o país do 996, né? Você trabalha de 9 da manhã às 9 da noite e 6 dias por semana. Poxa, se você beber um pouquinho mais de café, dá para aumentar essa produtividade, dá para fazer a economia crescer mais. Olha que beleza, o café que é esse estimulante. Lembrando que a explosão do consumo de café aconteceu justamente dentro de um contexto de revolução industrial e também dentro de um contexto onde a intelectualidade, Tanguy, nos cafés queria ter ideias. E para você ter ideias, o que você precisa fazer? Beber café, que acaba sendo justamente um estimulante. Agora, é difícil convencer o país do chá, que é a China, a você parar de tomar chá e a passar a beber café. De qualquer maneira, os chineses fazem aí um gesto de boa vontade para tentar, uma vez mais, atrair o Brasil dentro de um contexto onde o relacionamento com os Estados Unidos está vivendo dias difíceis. Ô, Daniel Souza, na semana passada, a gente teve, de novo, cara, isso nem vira mais pauta aqui no Petit Jornal, porque, já caiu no senso comum, tá? Já é normal, já faz parte da paisagem. Mas o Dmitry Medvedev, ex-presidente, inclusive, né? Ele foi presidente ali de 2008 a 2012, presidente da Rússia, enquanto o Putin saiu da presidência e foi se tornar primeiro-ministro. O Dmitry Medvedev já tem, ao longo dos últimos anos, ele se tornou uma das figuras mais incendiárias da política russa. E ele é um cara que o tempo todo vem a público para dizer que, vamos usar a bomba nuclear. A bomba nuclear, vai explodir vocês todos. Se não respeitar o que a Rússia está dizendo, vai ter bomba nuclear. Ele tem um negócio com bomba nuclear que é um negócio inacreditável. Só que aí, Daniel, ele se tornou meio que o doidinho do centro. É aquele cara que ele vai falar, Daniel, e você fala assim, sim, tá, beleza. E você não dá muita atenção. Mas Donald Trump resolveu dar atenção. Donald Trump, que também não é, vamos dizer, né, a pessoa mais confiável do mundo, resolveu dar atenção. E na última sexta-feira, disse que enviou, ele não deixou muito claro como é que isso ia funcionar, mas que enviou submarinos nucleares para regiões que colocariam a Rússia também em alerta, como resposta às declarações de Dmitry Medvedev. Claramente, Daniel, a resposta do Kremlin foi: o Trump está prestando atenção no Medvedev. Trump, no Medvedev, cara, você não é para prestar atenção no que ele está falando aqui, a gente agora nem liga o Trump mais. vai atirar uma ogiva nuclear a partir de um submarino. Agora é isso. O Trump vai abrir uma guerra nuclear contra a gente. O que é isso? Vai sim, Trump, vai sim, vai. Ih, não, caramba, estamos aqui preocupados. Então, o governo russo, Daniel, ao longo de ontem para hoje, né, de domingo para segunda, adotou uma postura que foi, a gente não quer confusão, a gente não quer problemas. Isso aqui, Daniel, é uma estratégia que a gente já falou na semana passada, né? Que o Putin, ele já entendeu que o Trump é um cara imprevisível e que o Trump, quando coloca alguma coisa na cabeça, ele vai encher o saco com aquilo, ele pode tomar medidas, inclusive, que podem ser, de fato, nocivas, né? Nocivas à economia, nocivas politicamente e tal. Então, que o Putin, ele evita bater boca com o Trump. Então, se o Trump falou, o Putin não responde diretamente, o governo russo, ele coloca aquilo ali em banho-maria. Então, declaração de hoje do Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin. Ele disse: é preciso ser muito, muito cauteloso ao empregar a retórica nuclear. Nós não queremos nos envolver em tal controvérsia e eu não quero comentar.
Esse não quero comentar, não quero comentar meio que já comentando, né? Que é o Dmitry Medvedev tá falando ali de bomba nuclear. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é. Tá longe de ser uma coisa que vai ser uma preocupação. Ainda mais, Daniel, numa semana na qual, na quarta-feira agora, dia 6, depois de amanhã, a gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira à noite, então na quarta-feira, o Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos para as negociações com a Rússia, aliás, ele também representa os Estados Unidos no Oriente Médio, esse aí deve estar trabalhando, viu, Daniel? O Steve Witkoff, ele vai chegar a Moscou na quarta-feira para se encontrar com o próprio Vladimir Putin. Então, o Putin, ele tá assim, o Steve Witkoff vem aqui, converso com ele, dou aquela enrolada, aí até ele voltar para os Estados Unidos, falar para o Trump tudo que a gente conversou, aí o Putin já sabe, né, dá aquela adoçada, fala que o Trump é um grande líder, o Trump é a única pessoa que me deixa preocupado no mundo, é Donald Trump. Então, o Putin claramente está querendo ganhar tempo com isso, tá? Então, ele diminui a fervura, o Medvedev fala, o governo russo diminui a fervura, não é nada disso e tal. Então, eu sei, muita gente mandou mensagem, Tanguy, agora os Estados Unidos movimentaram, submarinos. Gente, isso aí não vai dar em nada, né? Isso tá longe de ser uma preocupação e o próprio governo russo está querendo deixar isso bastante claro para todo mundo, aliás. Aliás, Tanguy, registrando algo que tem relação com o que você acabou de destacar, o Donald Trump hoje ameaçou a Índia com mais tarifas. Vai aumentar substancialmente as tarifas pagas pela Índia nos produtos que exporta para os Estados Unidos. Por quê? Porque o Trump acusa a Índia de estar comprando grandes quantidades de petróleo russo e que está vendendo também esse petróleo russo refinado em mercado aberto, obtendo grandes lucros com o petróleo russo. É mentira? Não, lógico que não. A gente fala sobre isso aqui no Petit Jornal há 2 anos, pelo menos, ou mais até. Acho que não, desde 2022, há 3 anos que a gente fala sobre a Índia comprando petróleo russo como se não houvesse amanhã, refinando, inclusive revendendo esse petróleo para um monte de gente, incluindo os europeus. Agora, o Trump colocou ali que os indianos não se importam com os mortos pela máquina de guerra russa. E aí esse é um ponto que me chama a atenção, porque é uma mudança importante no discurso do Trump. Quer dizer, é a máquina de guerra russa, quer dizer, você já coloca ali os russos, digamos, como os responsáveis pela guerra. Você tem tido aí gradualmente uma mudança importante no posicionamento do Donald Trump no que diz respeito a essa temática. Perfeito. Daniel Souza, dá uma adocicada nesse episódio aqui. Traz uma geleia lá pra gente, tem? Vamos lá, Tanguy. Tirem as crianças da sala. O pessoal aí que ouve a geleia com seus pequenos, tirem as crianças da sala nesse momento, porque a geleia hoje vai trazer um pupurri de desenho animado. Mas por quê? É porque desenho animado para adulto, nesse caso. Porque nós tivemos aí o South Park nos últimos dias. Eu finalmente assisti o episódio, Tanguy, o episódio da nova temporada, e o episódio retrata Donald Trump com voz estridente. O episódio faz piada da genitália do Trump e mostra o Trump na cama com o diabo. Além disso, o Trump é visto se exaltando em uma ligação com o primeiro-ministro do Canadá e ameaça bombardear a nação vizinha, antes de confundir o Irã com o Iraque. Porque isso também é mostrado no episódio, o Trump confundindo as duas nações ali do Oriente Médio. Mas não é só isso. O que não é inverossímil, né? O que não é, meu Deus, jamais aconteceria. Sim. Imagina, né? Enfim, não vamos nos aprofundar muito nessa temática. Avançando, Tanguy, nós tivemos a Comic Con em San Diego e o criador dos Simpsons, o Matt Groening, disse que os Simpsons não vão terminar enquanto Donald Trump não morrer. Veja você, porque o que eu entendi é que haverá conteúdo, haverá piadocas para serem feitas, haverá gracejos para serem entregues ao público, porque o Matt havia sugerido que ele tinha pensado em encerrar, afinal, os Simpsons estão no ar desde 1989. E mesmo assim, ele quer manter aí os Simpsons por mais algum tempo, porque considera que os Simpsons não perderão conteúdo, não perderão interesse
enquanto tiverem Donald Trump por aí. Lembrando que os Simpsons são famosos pelas suas previsões em relação ao futuro, previsões muitas vezes certeiras. Perfeito. Daniel Souza, com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. Deixa aqui as boas-vindas mais uma vez, né? Sim, por que não as boas-vindas, mas agradecer todo mundo que está junto com a gente aqui em mais esse episódio. E faço aqui o convite para o pessoal acessar lá peticursos.com.br só para dar uma olhada no catálogo. Dá uma olhada no catálogo, para mim já me basta. Entrou lá, dá uma olhada no catálogo, duvido que você não vai ficar interessado por vários dos cursos que estão lá. Aliás, dos temas que a gente falou aqui hoje, Daniel, ao longo desse episódio, praticamente todos eles, se não todos eles, têm cursos lá no Peticurso. Acessa lá, você pode assistir os cursos na hora que você quiser, na ordem que você quiser, do jeito que você quiser. Tem, inclusive, certificado de conclusão. Acessa lá, peticurso.com.br, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Pet Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Pet é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix para você apoiar o Pet Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Tem também o e-mail do Petit Jornal, se você quiser levar o Petit Jornal para uma palestra na sua empresa, para falar um pouco desse ambiente internacional, do impacto sobre seus negócios, traçar cenários e projetar o futuro. O Petit Jornal pode contribuir bastante com isso. Então, e-mail no descritivo desse episódio, também qualquer tipo de parceria, manda mensagem pra gente que nós conversamos. É isso, Daniel Souza. Amanhã, terça-feira, estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.